Boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à RDESP pelo convite que me fez para estar hoje aqui e agradecer também ao Politécnico de Setúbal pela amabilidade de acolher o fórum e de serem parceiros da RDESP nesta iniciativa pioneira e de louvar. Portanto, queria também dar os parabéns à RDESP pela capacidade que teve de hoje estarmos todos aqui. Vou aumentar o tom de voz, peço desculpa. O projeto que vamos apresentar aqui hoje é um projeto que estamos a desenvolver na Universidade do Algarve. É um projeto que nós consideramos ainda como exploratório, porque de facto nós estamos a implementar este projeto basicamente há 8 meses. Consideramos que tem um tempo de uma duração que não nos permite ainda tirar muitas conclusões. Como vocês vão ver, eu não vou falar em conclusões. Estamos a falar num processo de interação, de evolução, fundamentalmente de aprendizagem. Nesta perspectiva, eu gostava de vos dizer que o que pautou a origem deste projeto foi fundamentalmente uma inserção do desporto no contexto regional. Como vocês sabem, o Algarve é a maior região, maior resort turística do país e o desporto, de facto, visto como nós o concebemos e de acordo com o modelo conceptual que criámos, permite ter uma relação clara com o turismo e estabelece uma série de dinâmicas, tanto na perspectiva do lazer como na perspectiva da competição. Estas dinâmicas que caracterizam o desporto em contexto turístico foram por nós balizadas por 3 grandes P's, porque de facto, enquanto no desporto temos as pessoas e temos as práticas, e no turismo temos as pessoas e os lugares, os places, quando falamos em desporto e turismo temos que falar de pessoas que querem fazer práticas noutros lugares, e esses lugares têm que ter um contexto próprio, porque quando eu viajo para o Algarve eu tenho que perceber o sense of place e a identidade daquele local para de facto poder ter aquilo que nós chamamos hoje e que é um dos termos que mais se usa em investigação no turismo neste momento, que é a questão da experiência turística. E a experiência turística é única, é uma vivência que passa pela superação, que apela muito à questão da felicidade, que é um tema que começa a ser investigado, aliás. Já existem unidades curriculares sobre felicidade em Harvard, eu adorava poder estar em Harvard para poder frequentar, mas é que apela à felicidade, apela à superação, ao autodesenvolvimento, à superação do desconhecido, à evasão e a literatura que existe na área do turismo começa a frisar que este sentido de experiência não é só no destino. A unidade de alojamento deve também, durante a estadia do turista num determinado local, também contribuir para este sentido de experiência. E vários autores apontam que as resorts turísticas têm que claramente ter ofertas desportivas para que este sentido de experiência, porque passa pela vivência, e a vivência da experiência tem várias dimensões, uma delas é a dimensão física pela habilidade e a superação pela habilidade, em que o desporto pode ter uma palavra fundamental em termos da qualificação da oferta. Neste sentido, e porque temos consciência como Universidade do Algarve, com responsabilidade social na região, de que temos uma região muito pequena, com 400 mil habitantes, mas que temos uma população flutuante de 3 milhões, portanto isto é um potencial para explorar e por explorar, em termos daquilo que é a atuação do profissional do desporto num contexto com estas características. Neste sentido, e porque a sazonalidade é um problema grave no Algarve, eu quando falo de um problema grave falo de taxas de sazonalidade na ordem de quase dos 50%, há que pensar como é que podemos como é que o setor desportivo pode contribuir para esta problemática na área do turismo. E foi neste sentido que pensámos como é que podemos ajudar a melhorar os processos, como é que podemos conhecer os contextos turísticos atuais e como é que podemos contribuir para o incremento organizacional no sentido de inovar e de criar ofertas e serviços inovadores. Todo este trabalho foi desenvolvido numa dinâmica de estudo de caso, todo este trabalho foi desenvolvido com os alunos do 3º ano do curso de Desporto da Universidade do Algarve, numa unidade curricular que é Desporto, Lazer e Turismo e Gestão de Projetos, em que os alunos definiram as problemáticas e criaram contextos de aproximação à realidade. Cada grupo de trabalho selecionou uma unidade de alojamento. Esta seleção, como é óbvio, teve que ter a aprovação da unidade de alojamento, nomeadamente dos diretores das unidades, porque todo este trabalho foi desenvolvido com os diretores das principais unidades de alojamento 4 e 5 estrelas do Algarve, portanto teve que haver aprovação por parte destas unidades, e o que procurámos foi, primeiro,
estudar os contextos que envolvem as unidades e depois estudar as unidades, não só ao nível das suas missões e valores, mas como dos seus objetivos estratégicos, clientes prioritários, prioridades de desenvolvimento e de inovação. Eu não vou ser muito extensa, senão a Abel Figueiredo vai-me dizer 2 minutos. E depois, com base em todo este trabalho de caracterização, que foi um trabalho de metodologias qualitativas, fundamento com entrevistas e observações participantes, os alunos identificaram e construíram um portfólio de soluções. Este portfólio de soluções foi a uma segunda fase de debate com os diretores das organizações, e os diretores selecionaram, para cada caso específico, soluções que para eles eram tailor-made ou que fariam sentido em função dos seus objetivos prioritários e dos clientes que tinham. Nós não vamos apresentar todos os casos que estudámos, vamos apenas apresentar um deles, o caso de Dona Filipa. Porquê é que eu escolhi este? Porque os nossos alunos foram contatados para implementar, portanto, os parabéns aos alunos do curso de Desporto que trabalharam nesta iniciativa e tiveram sucesso nesta fase da aprendizagem deles. E primeira preocupação, havia o pay to play. Sabemos que no turismo temos que contextualizar a oferta desportiva. O turista não pode chegar e estar descontextualizado. O Hotel Dona Filipa é um dos hotéis de luxo da Quinta do Lago, que tem como área circundante um dos parques naturais de Portugal, que é o Parque Natural de Ria Formosa. Portanto, uma das questões é que temos que tirar partido deste contexto, estamos integrados num parque natural. Além disso, a unidade de alojamento tinha uma área interessante de praia que era concessionada e que nós podíamos, com a autorização que foi dada, como é óbvio, planear atividades para a zona de praia. Depois, e em função dos objetivos e da principal missão deles, que era o mercado do golfe, eles tinham uma outra problemática, que era os golfistas vêm acompanhados das famílias, normalmente esposas ou outros amigos que às vezes não praticam. Nós queremos criar um pacote paralelo que acompanha estas pessoas e que pode incrementar a qualidade da estadia deles, porque não estão a jogar golfe. 2 minutos. Pois, eu sabia. Então o objetivo era centrarmos na população sénior e promover atividades para o sénior, fundamentalmente o sénior não golfista, mas que acompanha o golfista. As práticas que foram selecionadas numa fase inicial, antes da definitiva. Portanto, a primeira fase foi um conjunto de propostas que passava por um pacote que nós chamámos Healthy Sport, Natural and Cultural Activity. O que é que nós propusemos? Percursos pedestres, tirar partido do Parque Natural, trabalho funcional para séniores, eu não vou explicar a justificação científica desta escolha, e aulas de relaxamento. Em função daquilo que foi identificado pelo diretor da unidade de alojamento e da sua equipa, ficou selecionado os percursos pedestres com características culturais e foram criados 2 percursos da Quinta do Lago, com um percurso mais curto, de menos intensidade, com aproximação à fauna e à flora local, em parceria com uma associação de proteção do ambiente, que era a Almargem, que foi convidada para trabalhar connosco, e um percurso mais longo, que poderia ter vários percursos mais curtos, em que o objetivo era aproximar-nos da Via Algarviana com a Rota da Água. Estes percursos têm, ao longo do acompanhamento, um guia sempre técnico de desporto, em que há um acompanhamento ao nível da capacidade e da intensidade dos praticantes. Também não me vou estender muito por aí, mas além disso, ficou também selecionado pela unidade de alojamento o Staying Steady Package, que o nosso objetivo é um programa desenhado de prevenção das quedas no idoso, fundamentalmente de melhoria da aptidão físico-funcional, mas muito vocacionado para a questão da prevenção das quedas. Portanto, foi encontrado um programa semanal para poder desenvolver este trabalho e foi também criado um plano de ação em que os diferentes alunos têm diferentes tarefas e, em parceria com o staff da unidade de alojamento, procuraram implementar o plano que foi desenvolvido. Portanto, não temos outros casos que foram desenvolvidos, mas, como é óbvio, eu penso que este caso espelha o objetivo do trabalho e o que foi feito. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Elsa.